Salve, beleza? Estamos aqui no segundo vídeo. A gente vai responder umas perguntas que fizeram lá, na verdade mais especificamente sobre a língua italiana. E aproveitar para mostrar a vocês também um pouco como que é o bairro que a gente mora aqui, né? Que é o bairro de Loseto. Estamos aqui no segundo vídeo. Na verdade, responder algumas dúvidas, né, que as pessoas tiveram referente à língua. E aí eu vou iniciar perguntando pro Léo o que ele acha. É possível vir para a Itália sem saber a língua? Olha, depende do que você vem. Na minha opinião, depende muito do que você vem fazer aqui, né? Se você pretende vir para a Itália para fazer um turismo, perfeitamente, você consegue vir sem a língua, até porque muitas vezes cidades maiores como Roma, por exemplo, que é um ponto turístico aqui da Itália, o pessoal fala muitas línguas, então de repente com o inglês você se comunica muito bem, ou até mesmo você se vira com português mesmo, dá para fazer. Tanto que a gente, quando foi lá no Vaticano, tinha uma moça que falava inclusive português, né? Perguntou de onde a gente veio e começou a falar português com a gente. E o interessante, cara, da língua aqui é que bastante pessoas falam o inglês. Porém, se você vem para morar no intuito de arrumar um serviço ou até mesmo estudar é um pouco diferente porque existem duas modalidades de estudo, em inglês ou em italiano. Mas digamos que você venha para cá estudar na língua italiana, você vem para trabalhar com os italianos, o ideal é que você saiba ao menos o básico do italiano. Por quê? Porque quando você chega aqui, mesmo que você tenha um inglês muito bom, nem todos falam inglês. E eles não gostam de tudo que você vai ficar perguntando, que você pergunte em inglês. Porque eles valorizam muito a cultura, a língua deles. Então, assim, o que eu aconselho? Pelo menos o básico. Porque você tendo o básico, um exemplo, quando eu vim pra cá, eu e o Léo, nós estudamos, o Léo veio melhor do que eu no italiano, porque o Léo tem um acento mais parecido com o deles. Agora que eu comecei a desenvolver melhor o meu italiano, eu me comunico mais, eu fiz amizades. Então, para estudo, você obrigatoriamente tem que saber ao menos o B1. Obrigatoriamente, porque você tem uma prova no consulado, você tem uma prova também na própria faculdade. Quando você chega aqui, você tem que se apresentar. Então, você sabendo o B1, você se vira muito bem, você supera essas provas. Eles, no requisito, eles pedem o B2. Mas o B1, acredito que supre, né, Léo? Pelo que a gente viu aqui, tinha gente que passou com o italiano ainda um pouquinho pior do que o nosso, na época das provas. Sim. O B2 aqui, segundo o quadro comum europeu, o B2 seria o fluente e dependente, né? A pessoa que sabe se comunicar, sabe estabelecer um diálogo. Mas realmente é uma questão muito pertinente essa do estudo, porque mesmo que você venha para fazer um curso em inglês, ainda assim o italiano você acaba sendo necessário. Você mora num país que fala italiano, você vai no mercado, está tudo em italiano, você liga a televisão, as coisas estão em italiano, acaba sendo necessário. Agora, se você é uma pessoa que vem para trabalhar, para morar aqui, da mesma maneira que já se organiza para vir, se organiza com a língua. Hoje em dia você consegue cursos de italiano de graça no YouTube, você consegue achar livros na internet. Então tem sim que dar uma atençãozinha à língua, ainda mais se você pretende vir para morar aqui. Seja você vindo como estudante fazendo um curso em inglês, seja você vindo como uma pessoa para trabalhar ou algo do tipo, a língua acaba se tornando indispensável.
Bom, agora a gente vai falar um pouco algo que não é nem exatamente respondendo uma pergunta, mas é uma curiosidade, né? Que quando a gente chegou na Itália achava que o italiano era a primeira língua aqui do país. Não é exatamente assim, né? Na verdade assim, o que acontece? A gente vai falar um pouquinho da regionalidade. Cada região, eles têm um dialeto próprio. Digamos, como por exemplo, Bari, eles têm um dialeto onde eles falam em Bari. Aí tem Nápoles, eles falam uma língua própria de Nápoles. Tem lugar que nem o italiano consegue entender. Digamos, quando foge de região para região, o italiano ele não consegue identificar as palavras. Assim como o próprio italiano de Bari, se vai a Bari Vecchia, que é uma cidade que mais... um paísinho que mais para frente a gente vai apresentar para vocês, que é um bairro. O próprio italiano não entende o que se fala ali, porque tem uma influência muito grande de estrangeiros que são vindos como... Quais são? Albania? Os albaneses, isso. Então essa influência faz com que se crie um dialeto próprio regional. Bari ele tem alguns dialetos, eu entendo um pouco. E é o que chamam de dialeto estreito, né? Porque assim, criaram uma espécie de gíria tão particular deles que só eles entendem, né? E é engraçado que não é que aqui é gigante não, cada bairro, como vocês podem ver que a gente está andando aqui em Loseto, são bairros pequenos, de repente no vídeo vocês não imaginam, mas para andar de uma ponta a outra de Loseto dá pra fazer em 10 minutos, não dá? Mais ou menos? Mais ou menos isso. E assim, o que é bem interessante, como nós estávamos falando um pouco antes, se você chega aqui e tem o italiano nível B2, digamos, um nível B1 para B2... Tem coisa que você ainda assim não entende. Muita coisa você não entende e muitas palavras que são símiles ao português não significam a mesma coisa. Então, por isso que é a importância de você saber o italiano, para você saber identificar, porque muitas vezes você vai chegar aqui e vai falar, putz, mas eu não entendo nada do italiano, Sou na verdade. burro. Eu pensava isso quando que eu era muito burro. Ônibus. Nossa, era terrível. Tipo, a pessoa vem falar com a gente, ainda mais dizem que eu e o Léo tem a cara de italiano e eu tenho cara de barese, que é o povo daqui mesmo, o local. Daqui. Porque o careca com barba e nariz grande, aí o pessoal fala, pô, o cara é barese. Eu já fui confundido com barese. Uma vez eu fui com uma amiga minha num salão e a mulher veio perguntar se eu era barese. Eu sou brasileiro e tal. E fala, nossa, mas é muito símile, é muito igual, né, um barese e tal. Mas aí são histórias para outro vídeo. Sim. Então, só finalizando isso, é muito interessante que você venha com o italiano, ao menos o B2, para o pessoal não ficar conversando com você e ver que você não sabe a língua e achar que você de repente é de um outro comune ou algo do tipo, porque é o básico que vai fazer você se comunicar da forma correta, para que eles não venham falar com você em dialeto e você entender menos ainda, entendeu? Então acho que isso que... Mas eu só gostaria de salientar mesmo que de repente às vezes tem outras pessoas aí do YouTube talvez não tenham a mesma opinião que a gente em relação a isso, porque é interessante salientar que tem pessoas que moram lá para Firenze, moram em Roma, moram em Milão, então querendo ou não são vivências diferentes. A gente mora no sul, mais especificamente na Puglia, que fica bem no calcanharzinho da bota, e aqui é muito mais difundida essa questão de dialeto, porque dizem que no norte eles tendem a usar um italiano um pouco mais certo, mais correto. Enquanto aqui não, aqui tem essa variação linguística. Que não implica nada em viver aqui. O Léo não fala dialeto, eu aprendi um pouco porque eu fico brincando com meus amigos e eu sou mais descontraído. Então galera... Se você fala italiano, é sempre italiano. É que nem você ir com português no Nordeste, é sempre português. Eu falo assim porque eu sou de São Paulo, então no Nordeste é um pouco diferente a forma de falar. Sempre se entende, mas claro, tem a forma de falar deles da mesma maneira que em São Paulo, se você é da Zona Leste, tem a sua maneira de falar que é um pouco diferente. Isso. Então é mais uma curiosidade mesmo. Tá, aí a partir desse ponto a gente pode identificar duas coisas. Eu sei falar o italiano, mas o meu italiano ele ainda é errado. Tem algum problema falar o italiano errado? Não tem problema. Um exemplo, o Léo uma vez no ponto foi perguntar para um senhor se l'onditi aveva passato. Perguntei se o ônibus 11 tinha passado, aí eu falei onditi. Que está errado. Aí o senhor corrigiu l'unditi, que é 11 em italiano. O pior é que eu falei ainda assim, certo, l'onditi. Aí lui, no, unditi. Não vabbè, é passato? Não.
Porque assim, eles entendem o que é e eles te corrigem. Outra vez estava chovendo, iniciou a chover. Nossa, esse dia, deixa eu só contextualizar um pouquinho. Foi muito engraçado, a gente estava fazendo o nosso documento, né, o nosso permesso de soggiorno. Então a gente estava voltando da questura de Bari. Depois eu explico quais são esses órgãos para quem tiver curiosidade, mas, esses negócios públicos. Mas enfim, a gente estava voltando desse departamento, né, questura, Eu falei. Eu falei que é iniziata a piovere, né? Não, é iniciado la piovia. É iniciado la piovia. Uma mulher andando na rua, aleatório, Pioggia! Eita, eles corrigem. Mas assim, se você vai conversar. Mas é bom. Parece meio arrogante, mas é bom, porque se ela não tivesse feito aquilo, eu ia continuar falando piovia até hoje. Sim, e o legal é que quando você está num diálogo com o italiano, aí entra um outro ponto. Não força o sotaque deles, porque, um exemplo, a gente fala sei, si, eles falam ti. O ti deles, o ti nosso é ti. O di é di. O gi é di. Então tem essas coisas, mas não força, porque o que acontece? Quando você força, eles não entendem. E quando você age naturalmente, com o tempo você vai pegando essas coisas, você vai se adaptando ao vocabulário deles. Assim como, quando você força, eles não entendem a palavra, porque fica muito discrepante daquilo que eles costumam falar. Então é muito interessante você não forçar sotaque, e mesmo que fale errado, você deve falar, porque eles gostam de ver você se esforçando, e com o seu esforço eles te corrigem. Fora isso, geralmente não vão nem te dar muita atenção. Sim. Quanto a isso, só para finalizar mesmo o assunto, e quanto ao sotaque, vamos salientar também que por mais buongiorno, o G tem esse som de Gio, porém tem região aqui na Itália que fala Gio, aí fala cugino em vez de cudino. Na região Calábria fala Calabria, Gi igual a gente, que aqui é di, di. Então assim, quanto a isso, quem estiver aprendendo não precisa se atentar muito não. Quer dizer, se atente para aprender, tá? Tenta aprender geralmente aquele mais do norte, que seria esse cudino, cutina, que é o C. Mas, gente, errar é humano e não tenham vergonha, cara, de falar porque não sabem ainda. E não tentam inventar coisa que não existe também, que é outra coisa que eles não gostam, que você fica tentando inventar a palavra. Se você não sabe a palavra, contorna. Não sei falar máquina, que seria carro. Fala lauto. Qualquer coisa do gênero, eles entendem. Sim, procura Car. a ponta, tenta de alguma outra forma contornar isso. Uma coisa que também, como eu faço ciência da comunicação, isso eu aprendi na faculdade, né? Aqui se fala caça, a casa. Já em Milão se fala casa. Então muda isso, o S ele tem dois sons, é igual no Brasil, essas coisas. Variação linguística. Isso, então você pode falar casa ou casa, eles vão entender de qualquer forma. A diferença é que tem a regionalidade, onde entram os dialetos. Então, o ponto é esse, é você se atentar ao que você escuta. Isso eu indico ouvir muita música. Eu não fazia isso, o Leonardo que acabou me dando uns toques de música. Você tentar, no Spotify mesmo, você põe a música em italiano e aparece a letra, você tenta ler aquilo conforme você escuta, você vai se familiarizando e vai treinando os seus ouvidos. E com isso, cara, quando você chega aqui, eu e o Leonardo, quando nós chegamos em Loseto, onde a gente mora, que foi mais ou menos em setembro de 2019, né? Foi. A gente vinha jogar bola, os meninos já falavam, não, mas vocês falam bem o italiano. E nós havíamos pouquíssimo contato com os italianos nativos mesmo. Sim. Mas assim, nós ouvíamos música em italiano, assistia vídeo em italiano, estávamos lendo em italiano. O Léo ainda é um pouco mais aprofundado do que eu. A única questão aí que entra, né? Mas quando desvia um pouco do que é o italiano padrão, assim, que a gente aprende mesmo na leitura, nos livros, negócio, é difícil. Mas é isso. Não, e quando você fala o italiano bem certinho, a galera começa a falar certo com você. Um exemplo, eles falam, por exemplo, bom dia, que é buongiorno. Tem alguns que falam bom dia. Bom dia. Eles gostam de abreviar muito palavra, igual fratello. Tchau, frate.
ou fra também, mas geralmente é fratê quando não conhece. Eles abreviam palavras, mas quando eles veem que você é um estrangeiro, que você tem um vocabulário correto, eles não falam assim, eles vão falar com você da forma mais clara possível. Até muda o sotaque deles. Pode ter verdade. certeza que, Na que eles faculdade vão se aconteceu adaptar. muito isso, quando fazia o grupinho, chegavam alguns falando em dialeto, aí eu lembro, chama Francesco, o rapaz, ô Fra, não vede que ragazzo não parla dialeto? Parla italiano, tipo, fala italiano pro menino entender. Aí o grupo sim. começava a falar no italiano bonitinho, que aí eu conseguia participar das conversas. O italiano justo, certinho, preciso, ele é uma língua que tem muita coisa que você é capaz de não entender, com certeza, como qualquer outra língua, até mesmo o espanhol pra gente. Porém, em contexto você pega o que estão tentando te dizer. Verdade. Então, vale muito a pena você se atentar nisso. Música, leitura, filme. Põe o filme com a legenda em português mesmo, não tem problema, mas você se atenta a treinar os seus ouvidos. Porque quando chega aqui, a língua é só um detalhe que com 6 meses você já está se comunicando muito bem. E assim que melhorar um pouquinho em ouvir, começa... assim que melhorar um pouquinho na audição, aí vocês colocam também a legenda em italiano para vocês conseguirem ver como que se escreve as palavras e conseguir identificar os sotaques, quando é letra dupla. Aí é um assunto muito mais complexo que... A gente Enfim, vai abordando aos pouquinhos, Sim, segundo vídeo, espero que seja melhor do que o primeiro, porque Sim, não temos tentando- ainda essa... a gente ainda se perde um pouquinho aí nas ideias, mas a gente tá chegando lá, Aos poucos Então- vamos melhorando, estamos já criando roteiro, vamos ver como sim, funciona aí. vamos ver. Isso aí, abraço aí a todos e Valeu! valeu.